Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, um pouquinho antes daquele texto que nós já lemos no início, Atos, capítulo 8. E esse é um texto bastante enigmático, é um texto milagroso, miraculoso, que talvez é um texto único. Tem um único milagre desse na palavra de Deus e é algo realmente extraordinário. Eu espero poder viver isso um dia, quem sabe. Se não pela tecnologia, pela graça de Deus, né? Mas esse é um texto muito enigmático. Então eu quero meditar com os irmãos num texto que fala um pouquinho sobre milagre e eu quero falar justamente sobre o sobrenatural de Deus hoje de manhã. Então abra lá, Atos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 ao versículo de número 40. A palavra do Senhor, queridos, em Atos capítulo 8, do 26 ao 40, nos diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então pergunta: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Obrigado, Rev. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da Tua palavra, que nos fala de um ato sobrenatural da Tua graça, um ato de poder e glória feito pelo Senhor na história da Tua igreja, da plantação de igreja, da proclamação do Teu Evangelho, nós pedimos que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco, que a Tua voz possa ecoar alta e clara no nosso coração. E que ao nos ensinar, Deus, que a Tua palavra não seja apenas um instrumento que fique na nossa memória, mas que nós possamos, a partir daquilo que nós aprendemos do Senhor, colocar em prática, para que possamos servir o Senhor ainda mais, ainda melhor, de maneira mais profunda e de maneira mais intensa. Nós louvamos o Teu nome, Deus, pela Tua palavra que tem falado aos nossos corações e pela graça que o Senhor tem derramado dia após dia sobre as nossas vidas individualmente, sobre as nossas famílias e sobre a nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós Te agradecemos, Te louvamos e pedimos que o Senhor nos dê clareza em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto que fala a respeito de um grande milagre. Se você reparou ali, logo depois que Filipe batiza este eunuco, que era um homem de uma terra distante, ele então, segundo o que a palavra nos conta, é arrebatado, né? A palavra ali arrebatado, no português. Então nós podemos entender que de alguma forma muito miraculosa, nós com certeza não vamos saber exatamente como Deus fez isso, mas de alguma forma, o Espírito de Deus, por meio do poder que Deus tem, tirou Filipe daquele lugar onde ele estava e transportou ele de alguma forma para outro lugar. O que eu aprendo com isso em primeiro lugar? Isso não tem a ver com a pregação, tá? É só um parênteses rápido de introdução. Mas o que eu aprendo nesse sentido? Que Deus faz o que Ele quer.
Ah, pastor, mas e tal coisa, será que Deus pode fazer? Bom, Deus pode. Tudo que nós temos que perceber a respeito do sobrenatural de Deus precisa ter a intenção da proclamação do Evangelho. Quando você olha para o sobrenatural de Deus, Deus não faz nada, absolutamente nada, porque Ele simplesmente quer, porque Ele dá na telha. Mas quando Deus faz alguma coisa que é sobrenatural, sempre tem por objetivo a clara, intensa e intencional proclamação do seu Evangelho e da sua pessoa. Agora, existem momentos na vida, e eu sei que todo mundo aqui, independente de qualquer coisa, já passou. Seja a menor das nossas crianças aqui presentes, seja o nosso mais Luiz Alves de idade. Eu falei para ele no café que eu ia citar ele, só não disse como. Mas todos nós já passamos por um momento em que o controle das nossas vidas vacilou. O controle saiu das nossas mãos. Nós nos sentimos perdidos. Nós nos sentimos isolados, sozinhos, nós nos sentimos tristes, amedrontados, assustados, apavorados e vários outros sinônimos que eu poderia citar. E você sabe que quando o controle sai das nossas mãos, nós nos sentimos profundamente humilhados. Porque é comum que nós tenhamos o controle da nossa vida. Que nós saibamos para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, os nossos objetivos, aquilo que a gente sonha, as atividades do dia a dia, as atividades familiares, enfim, tudo que nós fazemos está sob nosso controle. Ou pelo menos nós achamos isso. Ou pelo menos o nosso subconsciente acha isso. Mas todos nós, de fato, sabemos que o controle das nossas vidas, ele não é nosso, mas ele pertence única e exclusivamente ao Senhor. Deus é quem controla a jornada das nossas vidas. Ele é quem escreveu os passos que nós vamos dar. A nossa vida está perfeitamente segura. Mesmo que tudo desmorone, ainda assim nós estamos seguros nas mãos de Deus. Amém? Que bom. Agora, existem duas formas, pastor Tiago, de nós olharmos para isso. Duas formas. A primeira, uma forma desesperadora. Você pode se sentir de fato humilhado, entristecido, perdido, assustado, apavorado com essa situação. Ou você pode olhar para ela de uma maneira diferente. Você pode transformar essa situação num susto ou alguma coisa do gênero, ou você pode transformar ela no título dessa mensagem. Uma surpresa sobrenatural da graça de Deus. São as duas formas que nós temos de olhar para aquilo que acontece na nossa vida. Ah, pastor, mas e se for uma coisa ruim, tipo uma doença? Nós estamos seguros. E se for alguma coisa muito grave, que não tem solução? Nós estamos seguros. E tudo aquilo que não tem solução para nós, nós bem sabemos que tem solução se Deus quiser. Se Deus agir, quem o impedirá? Se Deus agir, que tipo de coisa pode impedir a sua ação? Que tipo de coisa Deus não tem controle? Que tipo de doença Deus não pode curar? Que tipo de situação Deus não pode intervir e resolver? Mas a questão, irmãos, é que muitas vezes, para não dizer todas, mas muitas vezes, essas situações que nos pegam de surpresa, elas têm o poder absoluto de nos fazer esquecer que Deus está no controle e que existem coisas que Ele está fazendo nesses momentos, e na verdade em todos os momentos, que são surpresas do sobrenatural dEle. E quando eu olho para essas situações apenas para a situação em si, puxa, olha o que eu estou vivendo. É uma coisa terrível, difícil, dolorosa, é uma coisa assustadora, eu não sei como lidar com isso, é um sofrimento, é uma dor, e muitas vezes é mesmo. Mas isso não significa que o sobrenatural de Deus, que a graça de Deus parou de agir na sua vida ou na minha. Muito pelo contrário.
Porque nessas horas parece que nós nos sentimos ou somos tomados por uma sensibilidade muito maior daquilo que Deus está fazendo. E eu não estou fazendo nenhuma apologia ao sofrimento aqui, tá? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que você precisa olhar, e eu também, para situações que nos cercam e que tiram o controle das nossas vidas, que nos afligem de alguma forma, e começarmos a transformar essas situações em possibilidades sobrenaturais da graça de Deus, de coisas que nós podemos aprender, de coisas que nós podemos perceber que Deus está fazendo e que numa situação normal, cotidiana do dia a dia, nós não conseguiríamos perceber. Mas para isso, nós precisamos de algumas coisas que esse texto nos apresenta. E esse é um texto muito conhecido que fala sobre missões, né? Muita gente usa esse texto para falar sobre missões, muita gente usa esse texto para falar sobre o batismo, muita gente usa esse texto para falar sobre a pregação do evangelho, sobre salvação, e outras lições mais, mas eu queria trazer algumas lições um pouco, talvez, diferentes do que você esteja acostumado. Mas 3 coisas precisam nos preparar para esses momentos em que nós perdemos o controle, mas que nós precisamos olhar para o controle de Deus e para o sobrenatural, para as surpresas sobrenaturais que a graça de Deus pode promover nas nossas vidas. E a primeira dessas coisas é que você precisa saber. Você precisa saber que, eventualmente na sua vida, Deus vai preparar coisas que vão tirar você da zona de conforto em que você está. Deus vai levar você para algum lugar. Deus vai tirar você da onde você está e vai levar você para outro lugar, porque Ele precisa te usar lá. Porque Ele precisa fazer algo através da sua vida lá. Ah, pastor, mas Ele não podia fazer pelas próprias mãos deles? Podia. Mas daí você não aprenderia. Aí você não poderia participar do que Ele está fazendo. Concorda comigo? Deus nos usa, irmãos, não porque nós merecemos, mas por um ato de graça da sua bondade, da sua glória, Ele nos usa para que nós podemos participar do que Ele está fazendo, da sua glória, do seu poder, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia e da sua salvação. Deus nos usa por causa da sua graça, porque Ele gosta de estar perto de nós, e Ele gosta de nos manter perto dEle. Então, você precisa saber, ter a consciência que algumas vezes na sua vida as coisas vão te forçar a sair da onde você está. Pode ser, talvez, sair dessa igreja, Deus queira que não. Pode ser que você tenha que trocar, de repente, de escola, de cidade, de trabalho, de lugar, de casa. Enfim, você tem uma série de gamas de possibilidades de que Deus pode te tirar. Ele pode te tirar talvez de um cargo que você já exerce, Ele pode te tirar de um ministério e colocar em outro, Ele pode tirar você de alguma atividade que você está fazendo e colocar em outra. Deus pode fazer muitas coisas. E nós não precisamos ficar pedindo ou simplesmente esperando que Deus vai fazer. Nós precisamos saber, ter a consciência. Deus vai fazer, pastor Tiago. Ele vai fazer. Independente se eu vou buscar isso, né, se eu vou buscar o sobrenatural, se eu vou buscar a graça, se eu vou buscar isso, independente, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque Deus sopra aonde Ele quer, né? O Espírito de Deus sopra aonde Ele quer. Mas se eu buscar, se eu sei que Deus vai fazer essas coisas, e eu me proponho a buscar isso, então uma coisa diferente acontece. Não só porque eu não vou ser pego de surpresa, porque Deus sempre nos pega de surpresa. O agir de Deus nos pega de surpresa, e essa é uma característica da sua graça também, nos surpreender. Deus sempre está nos surpreendendo. No entanto, queridos, a gente precisa lembrar que saber e buscar esses atos sobrenaturais de Deus, eu não estou falando nada fora do normal, né? Eu estou falando normal, da vida, atos cotidianos. Deus, eu quero viver coisas diferentes no Senhor, eu quero que o Senhor me leve, que o Senhor me use, que o Senhor use a minha vida para proclamar o Evangelho, para servir os irmãos em Cristo, enfim, para servir o Senhor. Eu estou à disposição do Senhor. Então, quando nós sabemos e quando nós buscamos isso, então uma coisa maravilhosa acontece. Mesmo que nós sejamos pegos de surpresa, ainda assim, nós vamos ter uma facilidade muito maior
de entender e poder participar do que Deus está fazendo. Sem necessariamente nós precisarmos ficarmos presos olhando para a circunstância, mas olhando para as oportunidades sobrenaturais da graça de Deus. Amém até aqui? Só que para a gente aproveitar isso, para a gente buscar isso, para a gente saber disso, nós precisamos de duas coisas. Duas coisas que o texto também nos ensina. Qual será a primeira? Veja a disposição de Filipe. Quando o Espírito falou com ele, veja que são duas situações, né? Primeiro, a palavra diz que é um anjo que fala com ele, para ele ir até um determinado lugar. Quando ele vê então a carroça, o Espírito de Deus fala com ele. Dois momentos diferentes aí de sobrenaturalidade, né? Quando o Espírito fala com ele, ele fala, olha, vai lá e fala, né? Vai até essa carroça e aborda ele e prega o evangelho lá. Vai lá, corre lá. E ele faz isso. E veja que ele não simplesmente sai andando. Ele não sai reclamando, ele não sai, puxa, o que será que Deus vai fazer? Como é que vai ser? Será que eu vou saber falar? Será que... eu não sei o que eu faço, como é que eu... Ele simplesmente saiu correndo e foi. Disposição. Saiu correndo e foi até a carroça. Viu lá que então, que o eunuco estava lendo o livro de Isaías, uma porção do livro de Isaías. Então ele passa a explicar para aquele homem o que o texto diz. Então a coisa que a gente precisa, né, a segunda coisa que a gente precisa, para podermos perceber e participar das surpresas sobrenaturais da graça de Deus, é conhecimento da palavra, irmãos. Conhecimento da palavra. Você precisa conhecer a Bíblia. Simples assim. Veja, eu não estou dizendo que você tem que vir para a FATESUL, se você puder, amém, graças a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Mas eu estou dizendo que você precisa apenas conhecer a sua Bíblia, saber do que ela fala. Você precisa saber o mínimo possível para poder explicá-la, para poder falar sobre ela em tempo e fora de tempo, em qualquer situação, nas menores até as maiores. Saber citar a sua Bíblia, saber citar versículos bíblicos, ainda que você não cite, olha lá em João, XYZ, está escrito tal, tal, tal. Mas você pelo menos citar o versículo, olha, Deus fala sobre isso na sua palavra. Uma coisa interessante, né? A gente está vivendo esse problema aqui na escola, esse entrave aqui no trabalho, mas tem um versículo que diz que a gente tem que fazer tal coisa. Pode ser que ajude. Saber colocar, irmãos, a palavra na sua vida, no seu cotidiano. E para isso você precisa conhecer, você precisa ler, você precisa ter intimidade com a palavra. Não estou dizendo mais uma vez que você precisa saber todos os rumos da catilogência teológica. Você só precisa saber do que sua Bíblia fala. Você só precisa saber o básico, o mínimo possível. E com o mínimo possível, Deus já pode fazer o extraordinário através da sua vida e do seu poder. Não do seu, né, mas do poder dele. Nós precisamos, irmãos, conhecer a nossa Bíblia. Precisamos saber do que ela fala. A gente precisa falar mais sobre a Bíblia. Não precisa citar ela o tempo todo, mas a gente precisa falar sobre Deus. Falar sobre a Bíblia em qualquer tempo. Eu vou convidar um amigo para ir na minha casa tomar um café lá, porque faz tempo que eu não vejo. Fala sobre a Bíblia. Eu tenho que fazer tal coisa na escola. Cita um versículo bíblico no meio da sua redação. Discretamente. Mas cita. Não tenha medo de conhecer a palavra. Não tenha preguiça de conhecer a palavra. Porque a palavra fala do Cristo que nos salva. Fala do Senhor das nossas vidas. E para poder testemunhar e aproveitar as surpresas sobrenaturais de Deus, eu preciso conhecer a palavra. Em último lugar, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso saber que Deus vai fazer coisas extraordinárias através da minha vida, através do seu poder. Então, em terceiro lugar, para aproveitar tudo isso, tem uma coisa que a gente precisa o tempo todo estar. O que é? Nós precisamos estar cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Cheios de Jesus no coração. Cheios de amor por Jesus. Cheios de intencionalidade. Nós precisamos estar cheios de... Eu vou usar essa palavra aqui, mas geralmente ela é mal usada, né? Mas nós precisamos estar apaixonados por Cristo. Não no sentido literal, né? Mas nós precisamos amar Cristo, falar de Cristo. Precisa ser algo que faz parte da nossa vida.
precisa nos incentivar, precisa ser um negócio assim que você não se controla. Quando você vê, falei, pronto, falei de Jesus, talvez não fosse a hora, mas falei. Tem que ser algo natural do nosso dia a dia, igual a gente bebe água, igual a gente respira e não consegue perceber muitas vezes que a gente está respirando. Nós precisamos disso, com Jesus. Saber, irmãos, falar de Jesus, ter a intenção de falar de Cristo, amar falar de Jesus, sem se controlar de fato, sem ter esse pudor, aquele medo, falar, mas o que será que as pessoas vão pensar? E se elas vão ficar, será que eu vou ficar com vergonha? Não! Fala de Jesus. Foi Ele quem salvou a sua vida. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. E nós precisamos falar sobre Ele, falar sobre o seu amor, sobre a sua obra, sobre a sua graça, sobre a sua glória, sobre a sua pessoa, sobre o seu poder. Nós precisamos falar sobre a sua personalidade. Nós precisamos falar de Jesus, irmãos. E para isso a gente precisa estar cheio do Espírito, cheio da intenção. Buscar a Deus mesmo, em tempo e fora de tempo, sem preocupações, sem nada que te impeça. Busque ao Senhor, seja cheio do Espírito, cheio de vontade de servir ao Senhor, cheio de vontade de orar, cheio de vontade de ler a palavra, de conhecer o Senhor, de falar sobre Ele, de pensar sobre Ele. Seja cheio do Espírito, busque ser cheio do Espírito, para que você também possa aproveitar as surpresas sobrenaturais que acontecem todos os dias da nossa vida. Podem ser algumas vezes pequenas, às vezes até imperceptíveis, outras grandiosas, gigantescas. Mas todo dia Deus está fazendo coisas. Todo dia Deus está se movendo, o Espírito de Deus está soprando todos os dias. Seja na sua vida, na sua família, na igreja, no trabalho, escola, na sociedade, no país, no mundo. Deus está trabalhando, irmãos. Deus nunca parou de trabalhar. Mas muitas vezes nós não aproveitamos o que Deus está fazendo, porque nós estamos tão atarefados, nós estamos com a nossa mente tão presa nas atividades do dia a dia, que nós simplesmente deixamos de ser cheios do Espírito, de buscar ser cheios do Espírito. E aí nós encontramos então uma separação. Não, agora eu estou trabalhando, agora não é hora agora Jesus fica lá na igreja. Dá uma pulada, visitar o pastor Tiago na igreja lá, fica por lá. Depois a gente conversa. Não. Ser cheio do Espírito, irmãos, é 24 horas, é no meio do sono, você acordar de madrugada e de repente vem alguém na sua cabeça, você se levantar ali, colocar de joelho, começar a orar por aquela pessoa, interceder por ela. São sonhos que Deus pode te dar, não de revelação, não necessariamente, pode fazer isso também, mas não estou falando disso, mas às vezes você sonhou com a igreja, levanta e ora pela igreja. Você sonhou com alguém, levanta e ora por essa pessoa. Veio alguém na tua mente, para um pouquinho assim, um segundinho que seja, fala, Deus abençoa o fulano de tal. Você viu uma ambulância passando perto de você, Deus abençoa todos os envolvidos nessa circunstância, derrama da sua graça. O Espírito de Deus faz parte da nossa vida, irmãos, Ele habita em nós. E nós precisamos tornar todas as atividades do nosso dia a dia, atividades que demonstram que nós somos cheios do Espírito. Amém? Nós precisamos buscar isso, irmãos. Nós estamos passando por um momento novo nesta igreja. É uma igreja que está se levantando para proclamar o Evangelho. Nós temos falado de missões como nunca se falou, talvez, pelo menos é o que me contam. Nós temos pensado em coisas extraordinárias, novos ministérios, novos departamentos, coisas extraordinárias estão crescendo. Deus tem trazido pessoas de vários lugares para nós. Deus tem mexido conosco, tem feito coisas extraordinárias. Você precisa participar disso. Você precisa participar disso, mas você não precisa que isso acabe aqui. Você não precisa assim, só vir para o culto e depois ir para a sua casa. Mas você precisa levar o culto lá para a sua casa também. Você precisa levar o culto para o seu chuveiro, para a hora que você está lavando a louça, para a hora que você está desentupindo o banheiro, na hora que você está fazendo dever de casa, na hora que você está na escola, na hora que você está assistindo alguma coisa. Nós precisamos buscar mais do que nunca sermos cheios do Espírito de Deus para podermos aproveitar o que Deus tem feito, as suas surpresas sobrenaturais da sua graça. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pastor Tiago, queria te convidar, se você estiver perto com o microfone aí, se você puder orar por nós, quiser impetrar a bênção também, fica à vontade. Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Deus, obrigado
porque o nosso coração é despertado para as coisas que nós nem sempre podemos ver. Pela ação do Teu Espírito em nós, pelas ações sobrenaturais e extraordinárias que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. Nós clamamos, Deus, para que o tempo todo nosso coração e mente estejam sensíveis, Deus, para a atuação do Teu Espírito em nós. Mas, sobretudo, Deus, nós queremos buscar a Tua presença, buscar o Senhor que fala, buscar o Espírito do Senhor que se comunica e que realiza feitos extraordinários em nós, na igreja, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em casa. Deus, que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Que em todo tempo, Deus, o sobrenatural de Deus, do sobrenatural, daquilo que o Senhor faz entre nós, seja algo, ao mesmo tempo, extraordinário, mas que nós possamos lidar com isso, olhando para quem o Senhor é. E que em tudo o nosso coração esteja cheio do Senhor. Fala conosco. E que agora, enquanto nós nos dividirmos em classes e enquanto estudamos a Tua palavra, o Senhor ministra ao nosso coração para que nós possamos viver estas coisas no nosso dia a dia, em todo o tempo. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Se você pode, coloque-se em pé, quero impetrar a bênção. Que a graça do Senhor Jesus e o amor incondicional e extraordinário de Deus, o nosso Pai, e a ação, o conforto, o consolo e os dons do Espírito Santo de Deus sejam com você, com esta igreja, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para